Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Vocês estavam com saudade de mim, irmãos? Eu também estava com saudade de vocês. Acompanhei online, né, algumas vezes, quando deu. E estava com saudade de estar aqui. E hoje, né, nós vamos iniciar mais um estudo do livro de Números, né? Eu quero agradecer, né, o Ivan, o Charles, que durante esses dias tiveram aqui, né, trabalhando o livro de... Irmãos, vocês estão me ouvindo? Então o Charles e o Ivan tiveram trabalhando o livro de... E o que foi bom, né, porque vocês lembram da enquete? Qual era a enquete? Vocês querem um livro do Novo Testamento ou continuar no Pentateuco? Aí vocês escolheram o quê? Pentateuco. Mas acabou que teve o livro do Novo Testamento, né? Então, obrigado, Ivan, obrigado, Charles, aí por ter, né, disponibilizado. Me perdoe, eu tô velho. Aí as palavras, elas fogem. Amém. Então, vamos começar, né? Abram suas Bíblias aí no livro de Números, caso vocês não tenham aberto ainda. E eu quero começar aqui fazendo uma oração, né? Vamos para o Pentateuco, continuar, na verdade, aqui o Pentateuco. E, bom, vamos orar e aí a gente começa, de fato, a falar o que a gente tem que falar aqui. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de continuarmos estudando a Tua Palavra, de ouvirmos o Senhor falar por intermédio da Tua Palavra. O que nós pedimos, ó Deus, durante todo esse estudo do livro de Números, é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine por intermédio da Tua Palavra, que ela, de fato, ó Deus, cumpra o propósito dela em nossas vidas, que é nos ensinar, nos edificar, mas também, ó Deus, nos confrontar em nossos pecados, em nossas falhas, mas que acima de tudo a Tua Palavra, ela nos preenche de tal maneira que em nosso coração, Pai, só venha se encontrar a Palavra do Senhor. Fica conosco, se faz presente aqui, não apenas hoje, mas durante todas as quartas-feiras que estivermos aqui, estudando a Tua Palavra. Nos conduz nesses momentos e que o Senhor use, ó Deus, o Teu servo para trazer tudo aquilo que é a Tua vontade para a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus, assim eu peço, eu oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu falar primeiro aqui o que eu pretendo, tá bom? Então, eu pretendo aqui fazer um pouco diferente no sentido de pressa, né? No livro de Êxodo a gente estava meio que fazendo como? Estava correndo, né? Então eu pretendo que a gente vá um pouco mais devagar, até porque a gente não tem um tempo aqui para terminar não, né? Talvez a gente termine só no meio do ano que vem, não sei, né? Então a gente vai aqui com bastante calma, apesar de que hoje a gente vai ver 2 capítulos, porque o capítulo 2 é pequeno, mas eu pretendo, se assim for possível, ver no máximo um capítulo por quarta-feira, certo? E se o capítulo for muito grande e tiver muita coisa, a gente pode até dividir esse capítulo em 2 ou 3 quartas-feiras. Então, vamos fazer diferente, a gente vai com bastante calma. Amém? Amém, irmão? Outra coisa é que o livro de Números, como a gente já tinha falado, ele está continuando ali os episódios de Êxodo. Muito embora ele vai repetir algumas coisas, pelo menos aparentemente, ele vai repetir algumas situações, porque é importante a gente falar o detalhe do seguinte: quando é que de fato começa
a peregrinação no deserto no sentido de que Deus pune eles para que eles passem 40 anos no deserto. Quando é que de fato isso começa? Não. Porque assim, eles já estão andando pelo deserto, mas eles ainda não estão andando pelo deserto punidos. Eles estão andando pelo deserto porque é o caminho para chegar a Canaã. Só que Deus vai punir eles, para eles passarem 40 anos no deserto. Quando é que essa punição, quando é que o andar no deserto começa a ser uma punição? Não. Não. Aí foi quando ele voltou e quebrou as tábuas. Não foi. Não. Não foi Datã e Abirão. Hã? Quando é que a peregrinação no deserto ela passa a ser a punição deles? Não, eles tentaram várias vezes, né? Opa, é quando os espias voltam. Isso só vai acontecer lá no capítulo 13. Então, até então, eles só estão andando em direção a Canaã. Só que o livro de Números, ele vai falar exatamente desse período. Quando eles estão andando para Canaã, e aí Moisés manda os 12 espias, né? Entre eles está quem? Josué e Caleb, os únicos que trazem um relatório positivo, a gente vai chegar lá. E aí, a partir daí, é que Deus diz, olha, nenhuma dessa geração vai entrar. Eles vão ficar no deserto aí 40 anos até que toda essa geração morra. E aí eles passam a andar no deserto por causa dessa punição. Mas a ideia inicial era passar pelo deserto agora, porque é caminho, chegar em Canaã e conquistar a terra. Amém? Essa era a ideia. Sim, pode falar, Pio. Você ia falar, não? Pensei que você ia falar. Deu para entender, né? Então, por enquanto, essa caminhada aqui ainda não é os 40 anos de punição. Tá bom? Ficou claro isso, né? Muito bem. Outra coisa, e eu quero começar por aqui, pode passar, Rebeca. Rebeca, baixa mais o volume que está dando microfonia. Pode passar aí. Eu quero começar aqui com algumas informações que eu acho importante, né? Porque o nome do livro é... Por que é Números? Tá? Pode falar. Isso é depois da tradução da Septuaginta. Porque o nome realmente do livro... Baixa mais, Rebeca. Foi aumentar, foi? Foi mais microfonia. O nome do livro em hebraico é esse aqui, ó, que é bem dificilzinho de pronunciar, né? Que significa no deserto. Passa de novo, Rebeca. Mais um. Tem que aparecer. Pode de novo. Pronto. Então, o nome Números, que em grego, que é a tradução da Septuaginta, ficou aritmoi, que da onde vem a palavra aritmética, né, que é números. Então, quando foi traduzido para a Septuaginta, ela foi traduzida por aritmoi. Por quê? Por causa dos censos que é feito nesse livro. É feito um censo no capítulo 1, que ele vai começar com esse censo, e é feito outro censo no capítulo 26. Então, por causa desses dois censos, quando eles traduziram do hebraico para a Septuaginta, que é o grego, eles colocaram o nome de aritmoi. E quando foram traduzir para a Vulgata, que é o latim,
ela ganhou o nome de número, que em português é números. Amém? Mas em hebraico, que é a língua original da qual ela foi escrita, ela significa no deserto. Por quê? Por causa da trajetória deles no deserto. Porque o livro de Números vai contar a história deles aonde? No deserto. E esse era o nome dele em hebraico, no deserto. Algumas versões vai trazer também, eu acho que a sombra da lâmpada está no meio ali, né? Mas é uma outra palavrinha que significa e ele falou, né? E Deus falou. Deus falou aonde? No deserto. Tá? Então, o nome original é no deserto, que quando foi traduzido para a Septuaginta, aritmoi, traduzido para o latim, numeri, em português, números. Tá bom? Só para vocês entenderem por que o nome é números. Passa, Rebeca. E pode passar os próximos dois aí. Não. Volta. Aí. É impossível estudarmos a teologia do livro de Números isolada dos outros livros do Pentateuco, especialmente Levítico e Êxodo. Êxodo se concentra na libertação do povo do Egito. Já Levítico foca na natureza da verdadeira adoração e da santidade, motivo pelos quais as leis são dadas. As leis em Levítico, elas são dadas para que o povo possa adorar a Deus de maneira correta. Vocês lembram o que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto verdadeiro. Eu sei que a palavra lá foi traduzida para racional, mas na verdade a melhor tradução seria que é o vosso culto verdadeiro. Então o verdadeiro culto é aquele que você se apresenta a Deus com os vossos corpos santos e agradável a Deus. Portanto, o livro de Levítico, ele tem esse foco. É tanto que o tema central do livro de Levítico é: sejam santos, porque eu sou santo. A fim de quê? A fim de vocês trazerem uma adoração verdadeira ao Senhor. Então, o foco em Êxodo, libertação. O foco de Levítico, a verdadeira adoração e santidade. E Números, ele vai enfatizar a terra prometida, a viagem em direção a essa terra, ao mesmo tempo em que destaca o caráter indispensável do sacerdócio, para que não se perca a saúde espiritual do povo à medida que avançam pelo caminho. Então, Número, ele vai trazer essa importância do sacerdócio, porque é através do sacerdócio que o povo vai manter a sua saúde espiritual intacta enquanto eles caminham pelo deserto. Deu para entender? Porque é o seguinte, e assim, nós vamos fazer várias comparações como essa, né? Mas a trajetória de Números no deserto, ela é muito parecida com a nossa trajetória cristã, em que nós precisamos, nessa trajetória, manter a nossa saúde espiritual intacta. Para isso, nós precisamos de sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Nós. Então, para que a nossa saúde espiritual esteja em dia, nós precisamos agir tal qual os sacerdotes. E aí a gente vai já ver como é que esses sacerdotes agiam. Tá certo? Então, o Número, ele tem essa, digamos assim, motivação, né, para que Moisés apresentou ali, para que a gente possa estar estudando. Muito bem. E quando foi... Não, volta. Quando que ele foi escrito? Ele foi escrito no período em que Israel ficou vagando no deserto, que está ali entre os séculos 15 e 18 antes de Cristo. Ele foi escrito aproximadamente nesse mesmo período, tá bom? Quem escreveu? Moisés. 18.
15 e 13, perdão, tá diminuindo, é verdade. Obrigado, Pedro. Entre 15 e 13, né? Antes de Cristo. De fato diminui, né? Aumento para nós, né? De lá para cá é diminuindo. Tá certo. Tá bom? Então ele foi escrito nesse mesmo período, enquanto eles estavam caminhando no deserto. E aí quem escreveu? Moisés. Existe ali algumas discrepâncias no sentido de alguns dizerem que não foi Moisés. Mas existem muitos textos, se não me engano, é no capítulo 13 que vai falar que Deus manda Moisés registrar os acontecimentos. Então, é óbvio que foi Moisés. Apesar de que também tem um texto, e eles usam esse texto como argumento para dizer que não foi Moisés, que vai dizer o seguinte: olha, Moisés era homem muito manso. E aí ele diz, olha, ninguém ia escrever sobre si mesmo falando que era uma pessoa muito mansa, né? Mas usar apenas esse texto como um argumento para dizer que não foi Moisés não se sustenta, tá bom? Então, o senso quase que comum é que foi Moisés que escreveu o livro de Números. Tendo dito isso, nessa introdução, vamos para o texto, tá? Números, capítulo 1. Passa, Eve. Pode passar. Passa. Aí. Pode deixar aí. Vamos ler aqui o início. E me perdoe porque a letra dessa Bíblia é muito pequena. Então, se eu errar aqui, me perdoem porque é a idade dos meus olhos. Só dos olhos. Versículo 1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto, no Sinai. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs, famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões, um homem de cada tribo, o chefe dos grupos da família, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que irão ajudar. Então, vamos lá. Vamos com calma, vamos por parte. Primeiro, Moisés, ele recebe essa, digamos assim, ordem de Deus na tenda da revelação. Vocês lembram como foi que terminou o livro de Êxodo? Sem olhar, tá bom? É porque, tem um mês. Como é que termina o livro de Êxodo? Não, como é que aqui a continuação, Moisés está vivo ainda. Com a montagem do tabernáculo, lembra? Deus ordenou, vocês construíram tudo, agora vocês têm que montar. E depois que o tabernáculo estava montado, o que aconteceu? Que aí finalizou aí. A glória do Senhor encheu o tabernáculo e termina dizendo que Moisés entrava lá para falar com o Senhor, né? E ele demorava, eles levantavam o acampamento só quando a nuvem saía de cima do acampamento. Enquanto a nuvem estava lá no acampamento, eles ficavam lá. Quando a nuvem saía, eles desmontavam e partiam. Então, Moisés passou a partir dali, do final de Êxodo, a entrar na tenda da revelação para falar com o Senhor. Notem que isso aqui é uma sequência. Está continuando. Veja de novo aí comigo, versículo 1. O Senhor falou a Moisés aonde? Aonde? Na tenda da revelação, ou na tenda do encontro. Então aqui é meio que uma continuação
do que está sendo falado no final de Êxodo. E aí, o que ele diz? Faça um recenseamento. Aí, vamos lá, vamos entender isso aqui. Deus está mandando Moisés contar o povo, mas ele está mandando ele contar todo o povo? Não. Ele está mandando ele contar quem? Os homens que de 20 anos para cima, que podia fazer o quê? Que podia se alistar. E por que isso era necessário? Porque eles estavam indo diretamente para Canaã para conquistar a terra. Conquistar como? Dizer, olha meu filho, sai daí que aí é o meu lugar. Ó, pode dar lavando, né? Pega o beco, que Deus me deu isso aí. Aí os povos que já estavam lá, tu disse, Deus te deu, tá bom, então a gente vai sair. É claro que não, né? Como foi que eles entraram e dominaram, conquistaram a terra? Como foi? Na espada. Obviamente que muitas dessas guerras eles nem lutaram, né? Vocês lembram de Jericó? Quem é que luta? Deus. Eles mesmos se matam. Não é verdade? Então, mas a grande questão é, eles iriam para a guerra. E só dá para ir para a guerra se tiver o quê? Um exército. Então a contagem aqui é justamente para um exército. E obviamente, já pensou? Moisés contando todo mundo? 1, 2. Não, ele não contou isso aqui sozinho. Deus mandou primeiro ele chamar o chefe de cada família. E esse chefe de cada família iria fazer a contagem. Certo? É por isso que a gente vai ver aqui, olha aí comigo, versículo 3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército 20 anos para cima. Aí, olha só, organizados segundo suas divisões, aí ele diz, um homem de cada tribo, chefe dos grupos da família, deverá ajudá-los. Estes são o nome dos homens que irão ajudar. Aí, do versículo 5 aí, até o versículo 15, é o nome dos homens que iriam ajudar nessa contagem. Segundo suas tribos, de Judá, de Benjamim, de Simeão, de Ruben, de Dan, me ajudem aí, Zebulon, Dan, Naftali, de todas as tribos, Efraim, Manassés, de todo mundo. Eles iam pegar esses homens e esses homens iriam ajudar a fazer a contagem. E aí a grande questão aqui, essa é a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse, né, e trouxesse como aplicação para a gente, é que esses homens que seriam contados, eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Ir para a guerra, como a gente já falou aqui. Eles não somente iam ser contados, eles iam ser contados para um fim, para um propósito. Não é só uma contagem, é uma escolha, é um chamado para que eles possam exercer essa guerra, essa batalha. O que não é diferente com a gente, meu irmão. Deus nos chamou para uma guerra. Nós somos contados dentre o povo de Deus, chamados a fazer parte desse povo para batalhar. O que Paulo fala sobre isso? Quando ele está falando de luta, de batalha, de guerra, o que Paulo fala sobre isso? Que a nossa guerra não é contra carne e sangue, e é contra quem? Irmãos, vocês estão aqui? Contra principados e potestades. Então a gente não pode perder de vista que nós somos chamados para uma guerra. Nós somos chamados para batalhar. A única diferença, e obviamente a principal, né, é que o inimigo deles aqui era um inimigo, e o nosso?
Aí é covardia, né? Mas esse inimigo visível, ele não age de forma invisível. Em que sentido? A maneira como ele agir é perceptível se nós estivermos atentos. É possível perceber quando o inimigo age. Caso contrário, Jesus não teria dito o quê? Vigiai. Para que eu iria vigiar se eu não conseguiria ver? Hein? Se Jesus nos mandou ser vigilantes, é porque a maneira como esse inimigo age, ela é perceptível. É possível de se perceber. E é interessante porque quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, nós vamos encontrar na nossa trajetória pessoas que aparentemente podem parecer nossos inimigos. Mas elas podem ser apenas instrumentos nas mãos de Satanás. Exatamente. Exatamente. E são essas coisas que nós precisamos estar atentos. É tão interessante porque assim, ó, nós somos um exército, somos chamados para uma guerra, que a maneira de, entre aspas, vencer essa guerra é fazendo com que o inimigo passe para o nosso lado. É ou não? Então, de certa maneira, a gente vai matar ele. Mas matar de uma forma que, ao matá-lo, ele vai viver. Vocês estão entendendo isso? E em outras palavras, obviamente, eu estou falando de quê? De evangelização. Essa é a nossa principal batalha. E, obviamente, os principados e potestades, eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Mas assim como eles aqui estão sendo chamados, contados, alistados, convocados para uma guerra, nós também. Mas para isso a gente precisa fazer uma coisa que está aqui, ó, no texto. E eu queria que a gente prestasse atenção. No versículo 3, quando ele diz, você e Arão vão contar os homens que possam servir no exército, aí ele diz o seguinte, ó, organizados nas suas divisões. Aí ele fala no versículo 4, um homem de cada tribo, um chefe dos grupos da família. Isso aqui tem a ver também com uma questão de pertencimento. Você vai ser contado de acordo com a família. Você vai ser contado de acordo com o grupo. Você faz parte do povo. Você pertence a esse povo. Talvez, irmãos, isso seja uma coisa que falta um pouco na gente. Entender que nós pertencemos a isso. Que nós fazemos parte desse exército. Que essa luta é nossa. Que nós também fomos contados. Que nós também fomos convocados, chamados para essa batalha. Porque é engraçado, né? Ó, você já viu alguém dizer assim, ó, presta atenção. Você já viu alguém dizer assim, ó, a igreja não evangeliza. Você já ouviu alguém dizer isso? Geralmente isso é dito por quem? Por alguém que não está evangelizando. E aí, quando essa pessoa diz isso, a igreja não evangeliza, ela está se colocando em que lugar? Não, ela está se colocando à parte. Ela está dizendo, a igreja não evangeliza. Como se ela não fizesse parte. Como se ela não entendesse que aquela responsabilidade também é dela. E ainda que ela diga, ou melhor, ainda que ela esteja evangelizando,
Ela não poderia dizer, a igreja não está evangelizando. Por quê? Porque se ela evangeliza, a igreja está. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A questão do pertencer. Entender que nós pertencemos a esse exército, que nós fazemos parte dele e que somos chamados e convocados para essa luta, tal qual eles estavam sendo convocados aqui. Nós somos chamados para uma luta, meu irmão, para uma guerra. Existe agora eu não lembro se é bem um livro, é apenas um artigo do John Piper. E o título do artigo é justamente Faça Guerra. E é justamente isso que nós temos que fazer. Fazer guerra contra esse mundo. Fazer guerra contra o pecado. Fazer guerra contra principados e potestades. Fazer guerra contra tudo que é contra a palavra de Deus. Fazer guerra contra as ideologias. Fazer guerra contra não pessoas, mas aquilo ou aqueles que levam elas a ir contra tudo que pertence a Deus, contra tudo que vem de Deus, contra tudo que se opõe a Deus. Nós somos chamados para isso. Nós pertencemos a esse exército. Nós fazemos parte dessa família, desse povo, desse grupo, desse clã. Nós somos. Mas nós temos uma tendência a... Você já ouviu alguém dizer o seguinte: olha, eu vou fazer aqui uma festa de aniversário, mas é só para a família. Aí ela chama quem? O que a igreja é para nós? Então não faz sentido essa frase. A não ser que eu não ache que eu pertenço de fato a essa família. Ou não considere ela minha família. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A nossa família maior é a espiritual e não a de sangue. Eu sei que isso é difícil de aceitar, mas é a realidade. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Se você não amar mais a mim, Jesus dizendo, do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos, você não é digno de mim. Isso, eu ia falar isso agora. Quando chega, olha, para ele, né? Tua mãe e teus irmãos estão me chamando. O que ele diz? Aqui está minha mãe e meus irmãos. Porque a minha família, Jesus disse, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Pertencer. Fazer parte desse corpo, dessa família. Nós somos chamados e convocados e contados para isso. Para ir para essa guerra. Amém? São palavras difíceis, né, de engolir, né? Mas aí você toma um pouquinho d'água e desce. Muito bem. O que a gente vai ter aí, dos versículos 16, né, até o versículo 46, é justamente a contagem desse povo. Então, vamos ler algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, versículo 20.
Do versículo 16 até o versículo 19, ele está falando somente que esses homens foram escolhidos, tá? Os homens que iam contar as suas tribos e tal, foram escolhidos. Aí, ó, versículo 20. Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, aí vai para o final do versículo 20. Ruben, os da tribo de Ruben foi 4.500. Versículo 22. Dos descendentes de Simeão, aí lá no final do 23, o número do Simeão foram 59.300. Estão vendo? Eu disse o quê? Foi? Eu tô velho, me perdoe. 46.500 de Rubens. Final do versículo 23, 59.300. Final do versículo 25, né? Os de Gade foram 45.650. O final do versículo 27, o número da tribo de Judá foi 74.600. O de Judá é a maior. E vocês vão já ver por quê. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Mas eu queria que você fosse, e aí vai contar todo mundo, tá? Para o versículo 44, ou 46, que vai dizer que o total foi 603.550 homens. O que dá aí mais ou menos um pouco mais de um exército de um pouco mais de meio milhão de pessoas. Um pouquinho, né? Um menino ou outro, né? Nesse exército aí. De mais de meio milhão de pessoas. Eu queria que nós percebêssemos uma coisa importante aí, tá? E o que eu queria que nós percebêssemos aí é que a promessa de Deus foi cumprida. Qual era a promessa de Deus para Abraão? De ti farei uma grande nação. 603.000 eram apenas os homens acima de 20 anos. Então é uma nação grande. Uma grande nação. Então a promessa de Deus, ela se cumpriu na vida de Abraão. Não enquanto ele estava vivo, mas a promessa foi cumprida nos seus descendentes. Deus até disse, né? Darei aos teus descendentes. E aqui, de fato, está sendo cumprido. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente falou sobre isso durante todo o Pentateuco. Desde Gênesis, passando por Êxodo, agora Números. Essa questão de Deus cumprir sua promessa. Porque isso é real, meu irmão. Isso é verdadeiro. E eles precisavam saber disso. Porque esses homens estão indo para onde? Para a guerra. E eles precisavam saber que essa guerra era uma coisa que iria se cumprir. A promessa de Deus ia se cumprir. Eles não estavam indo para lá à toa. Eles estavam indo para lá para conquistar. Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Não tinha nenhuma razão para esses homens irem para essa guerra com medo. E por que não? Porque Deus cumpre o que Ele promete. E se Ele prometeu a terra, Ele vai dar a terra. Porque Ele prometeu que Abraão seria uma grande nação, e Ele cumpriu. Do mesmo jeito que para nós, irmãos. O que Deus prometeu para a gente? Ele vai cumprir? Vai ou não vai? Então vale a pena ir para a guerra. Porque ainda que a gente morra, o que Ele prometeu está garantido. Exatamente. Assim, eu tenho absoluta certeza que os apóstolos de Jesus criam nisso assim, de maneira inquestionável.
E eles creram nisso de maneira inquestionável a partir de quando? De que eles viram Jesus ressuscitado. Porque se Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou, olha, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Bom, se ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, se ele disse que quem crê nele ressuscitará, então, meu irmão, vai acontecer. E é exatamente isso para nós também. Nós somos chamados para a guerra. Sim, vale a pena? Óbvio. Por quê? Porque ele cumpre o que promete. Ele cumpriu o que prometeu para Abraão. Eles estão chamados para ir para onde? Para a guerra. Ah, Senhor, nós vamos para a guerra? Vamos conquistar a terra? Eu sei que vai. Por quê? Porque o Senhor prometeu para Abraão e cumpriu. O Senhor prometeu para nós, vai cumprir também. Isso é muito importante, essa questão de Deus cumprir o que Ele promete. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir nada que Ele não prometeu. E às vezes as pessoas dizem para você que Deus prometeu algo para você que Ele não prometeu, não se cumpre, e aí você vai ficar com raiva de quem? De Deus. Não da pessoa que falou que Deus prometeu, mas você fica com raiva de Deus. Alguém que te deu um revelamento. Então Deus não tem nenhuma obrigação de cumprir aquilo que Ele nunca prometeu. Mas aquilo que Ele prometeu, meu irmão, pode ter certeza, Ele é fiel para cumprir e Ele cumprirá. Amém? Muito bem. E os levitas? Porque eu nem falei sobre isso, tá? Mas eu quero só que você olhe. Vamos lá, ó. Versículo 20. Os descendentes de Ruben. Versículo 22. De Simeão. 24. De Gade. 26. De Judá. 28. Isacar. 30. Zebulon. 32. Aí os filhos de José, né? Efraim. E no 34. Manassés. Versículo 36. Benjamim. Versículo 38. Dan. 40. Assé. E o 42, Naftali. Cadê os levitas? Não tem. Porque os levitas, eles não foram contados para ir para a guerra, porque a função deles era outra coisa. E qual era a função dos levitas? Vamos ver aqui qual era a função dos levitas. Versículo 50. Em vez disso, porque esse em vez disso é porque antes ele disse que os levitas não haviam sido contados, tá? Em vez disso, versículo 50. Isso. Versículo 50. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a eles. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Então vamos com calma. Qual é a função dos levitas? Primeiro, cuidar de quê? Do tabernáculo. E o que isso significa, cuidar do tabernáculo? Representava o tabernáculo, né? Representava a presença de Deus. Em outras palavras, a responsabilidade dos levitas era com a comunhão com Deus. Porque aonde é que Deus aparecia? Aonde é que Deus se revelava? Aonde é que Deus falava? No tabernáculo. Então, os levitas tinham a responsabilidade de manter aonde Deus entrava em comunhão, manter aquilo cuidado. O cuidado dos levitas era com a comunhão com Deus. Em segundo lugar, eles tinham que cuidar de quê? Das tábuas da lei. Em outras palavras, eles tinham que guardar a palavra de Deus. Note, os levitas são os sacerdotes. Os sacerdotes cuidam de guardar a comunhão com Deus. O sacerdote cuida
de guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus também significa obedecê-la. E cuidar para que o povo de Deus a obedeça. Isso é guardar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, eles eram responsáveis de cuidar dos utensílios, de tudo que diz respeito à adoração a Deus. Ter reverência, ter cuidado com a adoração. Os utensílios representavam tudo que significava a adoração. Quando eles entravam no tabernáculo, o que eles faziam? Eles usavam todos os utensílios. Quais eram os utensílios? Olha, irmãos, eu passei umas 3 semanas falando desses utensílios. Quais são os utensílios? De fora para dentro. A pia, o altar do sacrifício, do lado de fora. Do lado de dentro, no lugar santo, a mesa dos pães, o candelabro. Tá faltando só uma coisa. A pia é fora. A arca é no santo do santo. Hã? A mesa dos pães já foi. O óleo que ficava onde? Onde que ficava o óleo, meus irmãos? No candelabro e aonde mais? Na bacia do lado de fora, para lavar as mãos. Como? O altar do incenso, meus irmãos. Né? Então vamos lá, de fora para dentro. A pia e o altar do sacrifício. No lugar santo, a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. E no lugar santo do santo, a arca. Esses eram os utensílios. E tudo isso representava a adoração a Deus. Então, essa era a função dos levitas. Cuidar dos utensílios, cuidar da adoração a Deus. E por último, eles tinham que habitar ao redor do tabernáculo. A gente vai já ver como é que funcionava essa disposição de cada tribo, tá? Mas eles tinham que ficar ao redor do tabernáculo. Em outras palavras, eles teriam que morar, viver, se estabelecer aonde Deus está, aonde Deus habita. Então, eles tinham que ter essa habitação com Deus. Tinha que ser habitação, tinha que habitar ao redor da onde era o tabernáculo. Eu não sei se a gente vai ler, talvez a gente lê esse versículo, mas um dos motivos pelos quais eles tinham que ficar ao redor do tabernáculo era para que ninguém das outras tribos chegasse perto do tabernáculo. Por quê? Porque morreria. Então, tinha o tabernáculo no centro, a tribo de Levi acampava ao redor do tabernáculo e as outras tribos acampavam ao redor. A gente vai já ver daqui a pouco como é que ela era disposta, né? Cada lugar para cada tribo. Então, os levitas tinham essa função de agir como sacerdotes. Sabe o que é legal? Nós somos chamados para a guerra, mas nós somos um reino de sacerdotes. E do mesmo jeito que os sacerdotes precisavam ter comunhão com Deus, guardar a palavra, cuidar da adoração e habitar aonde Deus habita, é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que ter comunhão com Deus como sacerdote que nós somos. Nós temos que guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, cuidar para que outros do povo de Deus obedeçam a palavra de Deus como os sacerdotes faziam. Nós temos que cuidar com responsabilidade da adoração a Deus. E nós temos que habitar aonde o Senhor habita. Essa é a nossa função como sacerdotes. E quem é sacerdote? Quem? Todos nós hoje somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos. Vocês lembram quando eles estavam reconstruindo os muros do templo?
em Esdras e Neemias. Eles estavam reconstruindo os muros, só que os inimigos não queriam que eles reconstruíssem os muros. Então, como é que eles reconstruíram esses muros? Numa mão, eles tinham o quê? A colher de pedreiro. E na outra, a espada. Esses somos nós. Nós somos chamados para batalhar, né? Mas também somos sacerdote. E a nossa espada é a palavra. O nosso escudo é a fé. E o nosso capacete, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, esses eram os levitas, essa era a responsabilidade deles. Muito bem. Capítulo 2. Olhando aqui para a hora para ver se eu não estou perdendo a hora ali. No capítulo 2, o que nós vamos ver é justamente a disposição de cada tribo. Eve, passa aí. Passa. Aí, para aí. Não muda para o outro, por enquanto. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. No centro tem o tabernáculo, tá vendo? Estão vendo ou não estão vendo? Ao redor, essas barraquinhas menor eram os levitas. E cada grupo desse aqui eram tribos. Só que, quantas tribos são? Quantas tribos são? 12. 13 contando com os levitas que estão no meio. Tá? Então, 12. Tirando os levitas, 12. Cada lado desse aqui, quanto é 12 dividido por 4? 3. Então, do lado de cá tem 3 tribos. Aqui 3, ali 3 e aqui 3. Ok? Mas, mesmo que sejam 3 tribos, cada lado desse tem uma tribo pela qual eles chamam o nome desse acampamento. Por exemplo, ó, aqui, ó, no leste, que é essa parte aqui, e não acha que está errado, é porque só porque a imagem está diferente, tá? Mas aqui de frente para o tabernáculo, que era o leste, que o tabernáculo ele era montado assim, à frente dele para o leste. Então, no leste estava Judá, Isacar e Zebulon. E aí eles chamam de acampamento de Judá. Certo? Vamos ler isso, vamos lá. Para vocês entenderem melhor. Versículo 3 aí do capítulo 2. A leste, os exércitos de Judá acamparão com sua bandeira. Versículo 5. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. Versículo 7. A tribo de Zebulon em seguida. Né? Aí, olha o versículo 9. O número total dos homens ressaciados do acampamento de quem? De Judá. Mas não tinha Isacar e Zebulon? Tinha, mas o nome que era dado era o de Judá. Então, do lado leste era o acampamento de Judá. E no acampamento de Judá ficava Isacar e Zebulon. No sul ficava Ruben, Simeão e Gade, mas era o acampamento de Ruben. No oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, mas era o acampamento de Efraim. No norte era Dan, Assé e Naphtali, mas era o acampamento de Dan. Deu para entender? Sim ou não? Tinha 3 tribos, mas sempre o acampamento era chamado pelo nome de uma delas. Né? A gente viu aí no versículo 9, que era o acampamento de Judá. Olha o versículo 16. O número total dos homens ressaciados do acampamento de Ruben. Versículo 24. O número total dos homens ressaciados do acampamento de Efraim. Versículo 31. O número total dos homens ressaciados do acampamento de
Dan. Então, tinha 3 tribos em cada lado, mas cada lado recebia o nome de uma das tribos. Judá, no leste, no sul, Ruben, no oeste, Efraim, no norte, Dan. Ok? Vai, Eve, passa. Só um. Então, ficava mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui, ó, era a frente do tabernáculo, ficava Moisés, Arão, né? Aí aqui, ó, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, né? Ficavam ao redor do acampamento. Judá, Isacar e Zebulon aqui, né? Na parte leste, né? Então, ficava norte, sul, leste, oeste. Ruben, aqui Gade, lá em cima Dan, aqui do lado Judá. Ok? Ok? Eu não sei se vocês perceberam, não passa ainda, Eva. Mas vocês conseguiram perceber o formato dessa coisa aí? Vocês lembram que eu disse que Judá era a maior tribo e tinha uma razão? Qual era a razão? Qual é o formato que está aparecendo aí? Passa, Eva. Porque é uma cruz. E a parte de Judá era maior porque é a parte de baixo. O acampamento é uma cruz. E no centro da cruz, no meio dela tem o quê? Tem Deus. Então todo acampamento tinha essa organização. E essa organização do acampamento, ela é cruciforme, ou seja, ela tem o formato de uma cruz. Ele tem a forma de uma cruz. Por que isso, irmãos? Aponta para Jesus, sim, com toda certeza. Mas porque a organização, quando a gente diz que ela é cruciforme, a organização na igreja, ela é cruciforme, é porque essa organização, ela precisa refletir aquilo que a gente vê na cruz. Então, pense comigo. Quando a gente olha para a cruz, o que a gente vê? O que a gente, ao olhar para a cruz, a gente consegue perceber que sai de lá. Olha, eu consigo ver isso na cruz. O que você consegue ver na cruz? Ninguém consegue ver nada na cruz. O sacrifício. O que mais? Vida, morte, ressurreição. O que mais? Perdão, ressurreição. O que mais? Libertação. O que mais? Amor. Cuidado. Graça. Esperança. Tudo isso é possível ver na cruz. E a organização da igreja, num formato de cruz, precisa expressar tudo isso. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Em Atos capítulo 6, eles escolheram diáconos, não foi? Para quê? Eles organizaram? Teve uma organização ali? Sim ou não? E essa organização era para quê? Para cuidar das viúvas. Essa organização refletia o que refletia na cruz? Sim ou não? Tinha amor nessa organização? Tinha cuidado? Tinha graça? Toda organização na igreja, ela precisa ser cruciforme, no sentido de que precisa expressar o que vem na cruz. Por isso que não faz sentido, por exemplo, uma igreja que é organizada e é uma igreja cheia de desavença. Não tem desavença na cruz. A cruz exala amor, exala perdão. Quando há desavença,
Se tem uma coisa que não existe quando existe desavença na igreja, é sacrifício. Porque cada um está puxando a sardinha para o seu lado. Ninguém quer abrir mão de nada. Mas na cruz, meu irmão, Jesus não puxou sardinha para ele, não. Porque se ele puxa, a gente estava tudo ferrado. É por isso que eu falo que uma das maiores declarações teológicas da Escritura foi dita por alguém que nem acreditava em Jesus. Porque ele olhou para Jesus e disse o seguinte: salvou aos outros e nem ao menos pode se salvar. É exatamente isso. Porque se ele se salvasse, ele não salvaria os outros. Só foi possível salvar os outros porque ele não se salvou. Ele morreu. Então, toda organização na Bíblia, na igreja, precisa exalar a cruz. Precisa refletir a cruz. E essa organização aí, ó, ela é cruciforme. Ela é uma cruz. Aonde no centro está quem? Deus. Como eu disse, né, os levitas ficavam ao redor para ninguém chegar lá, porque senão era fulminado, né? Morria. Não podia chegar perto do tabernáculo, porque só quem podia carregar o tabernáculo? Os levitas. Hã? A árvore da vida. Ali é um fogo. Ali é um fogo. Se bem que tá, né? Se bem que tá no centro, né? A cruz é símbolo de humilhação, né? Sempre foi, né? Só que foi pela humilhação do Filho de Deus que ele nos deu vida. Às vezes a gente é tão bobo nessas questões de orgulho, né? Porque, assim, não sei se você já parou para pensar, mas o orgulho é algo tão idiota da nossa parte. Porque, assim, pense comigo. Quando Jesus se humilhou, o que ele fez? Ele se esvaziou. Mas quando ele se esvaziou, ele se tornou o quê? Não, antes. Homem. Então preste atenção. Ele se esvaziou e se tornou homem. E quando ele se tornou homem, essa é a humilhação dele. O que significa dizer que todos nós somos vazios e já somos humilhados por sermos homens. Não faz sentido o orgulho. Faria se a gente fosse Deus. Então, quando Jesus se esvazia, ele se torna ser humano. Ou seja, nós. Quando ele se torna ser humano, ele se humilha. Ou seja, nós. Tudo humilhado. Então, o orgulho não faz o menor sentido. Não é verdade? Mas é a gente, né? Eu não vou me rebaixar a isso. Quem nunca disse isso, né? Hã? Eu quero concluir aqui, irmãos, que a gente já está no horário, já quase no final. Volte para o final do capítulo 1, versículo 54. Todos acharam? Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 34 do capítulo 2. Assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Daqui para frente a gente vai ver muito isso.
Mas mesmo o povo fazendo tudo que Deus está ordenando, não significa dizer que esse povo aqui não vai cometer erros e pecados. Eles vão. A gente vai ver aqui, ó, olha só, olha que coisa doida. A gente vai ver a rebelião de Corá. Vocês lembram a rebelião de Corá? A gente vai ver Arão e Midian indo contra Moisés. Arão. A gente vai ver o povo dizendo: ai, nós somos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos dele nós também somos gafanhotos. Esse povo aqui, que está fazendo tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Sim. Nós vamos chegar lá. Esteja aqui e você saberá. É igual aquela coisa do Chaves, né? Como é quando terminava o episódio? Como é que ele falava? A gente se vê no mesmo canal, né? É isso. O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? 5 coisas. Nós fazemos parte do povo de Deus e é por isso que nós somos chamados para guerrear. Você faz parte do povo? Você faz parte do povo? Você foi chamado para a guerra. 2. Deus cumpre suas promessas. Meu irmão, olha, isso é uma coisa que jamais deveria sair do nosso coração, da nossa mente. Deus cumpre as suas promessas. E se a nós foi prometido, por exemplo, a vida eterna, meu irmão, a morte já não vale de absolutamente nada. A morte não é o fim, é o início da vida eterna. E quando a gente chegar à morte, por isso que Paulo vai dizer que é o último inimigo a ser vencido. Sabe por quê? Porque quando a gente morrer, a gente não vai morrer de novo. Nunca mais poderemos morrer. Acabou para a morte. E essa é uma promessa que Deus faz para nós. A vida eterna. 3. Nós, como sacerdotes, temos que ter comunhão com Deus, guardar a sua palavra, né, obedecer, cuidar da adoração a Ele e habitar aonde Deus habita. Estar aonde Deus está. Essa é a nossa função como sacerdotes do Deus Altíssimo. 4. O povo de Deus precisa se organizar ao redor do Senhor e assim refletir a cruz de Jesus. E por último, números importam. Eu sei que às vezes a gente dá pouco valor a números, né? E às vezes a gente não liga muito para número. Eu acho que a gente tem que pensar na questão de números de maneira saudável. E o que eu estou querendo dizer com números? Pessoas. Não é? Às vezes a gente olha para um ambiente como esse e pensa, poderia ter mais pessoas aqui. Sim ou não? Às vezes a gente nem liga, às vezes liga. Mas números para Deus sempre importaram. Eu acho tão interessante, tudo que tem a ver com números, são números tão detalhados. Vocês lembram quantos peixes Pedro pescou na pesca, quando Jesus vai restaurar ele, que ele diz, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama? É um número exato, 153 peixes, né? Sempre tem essas coisas. Por exemplo, quando Pedro faz a primeira pregação dele em Atos 2, se convertem quase 2.000. 3, né? Aí depois quase 5.000. Mas ele vai sempre contando números. E números importam. Que a gente possa pensar como Deus pensa, que números são importantes. E que nós possamos pensar se nós estamos ou não valorizando esse tipo de coisa.
se importando com quantas pessoas tem de fato aqui e quem poderia estar aqui e não está. Obviamente eu estou falando de evangelismo, mas não somente isso. E irmãos que poderiam estar aqui e não estão? O que você poderia fazer para que esses irmãos pudessem estar aqui, possam estar aqui? Você tem incentivado outros a estar? Porque números importam. E esses números não são apenas números, são pessoas. Pessoas que poderiam estar aqui sendo edificadas, pessoas que poderiam estar sendo salvas pela pregação do Evangelho de Jesus. Por isso eu quis terminar assim: números importam. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Está só começando, irmão. Temos aí o ano inteiro. Um ano inteiro, né? Hã? Não, temos um período de um ano inteiro. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui juntos para aprender mais da palavra do Senhor, para nos edificarmos por intermédio dessa palavra. Fica conosco, ó Deus, e que tudo aquilo que aprendemos aqui nessa noite não seja algo apenas que entrou pelos nossos ouvidos, mas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, te pedimos, te rogamos, faz chegar ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em nosso coração. Continua trabalhando em cada um de nós por intermédio da Tua palavra e continua, Senhor, falando com cada um de nós por intermédio da Tua palavra. Leva-nos em paz, nos protege, Senhor, no caminho de volta. É tudo isso, ó Deus, que te pedimos, mas em nome de Jesus nós já te agradecemos por tudo isso. Que nós possamos chegar em nossas casas, edificados, abençoados, mas também protegidos e em paz, que nenhum mal nos aconteça. É isso que rogamos e em Jesus te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.